Vamos lá, gente. Hoje, as epístolas paulinas. Se Deus quiser, na próxima semana, as epístolas gerais. Depois a gente completa com Apocalipse e aí vai virar a página. Vamos entrar em outra fase, vai ser o terceiro módulo desse ano, que aí já é uma questão mais interpretativa mesmo, tá? Como é que a gente faz o bom uso da Escritura. Então, hoje, epístolas paulinas. Semana que vem, o Lucas volta a ministrar, então vocês vão descansar de mim um pouco, né, que ele volta. O bebê já está quase pré-adolescente agora, então ele já pode se liberar um pouco mais. Bom, gente, as epístolas paulinas, elas compõem o núcleo central do Novo Testamento, não que seja mais inspirado que o resto, não é isso. É porque as epístolas paulinas compõem praticamente a metade dos livros da Bíblia, do Novo Testamento. A gente tem 27 livros, 13 são epístolas de Paulo. Então, bem dizer, é a metade dessa história toda. São 21 cartas no Novo Testamento, 13 de Paulo. Então, o volume é muito grande. E tem ainda um outro detalhe, que as epístolas de Paulo, diferentemente de outros textos que a gente tem, eles são muito focados na administração do conhecimento e da aplicação de vida cristã. Então, isso também é um diferencial que faz com que as epístolas de Paulo sejam extremamente úteis, não só para aqueles dias, como até Jesus voltar, vão ser muito úteis. Volto a dizer, elas não são diferenciadas no sentido de serem mais especiais ou mais inspiradas, mas elas têm uma aplicação muito intensa. Então a gente vê Paulo, nós sabemos do episódio da conversão de Paulo e da história de Paulo. Era um grande perseguidor da igreja, ordenava mortes de cristãos e ele próprio se torna depois um cristão. Passou por uma fase difícil em que as pessoas não acreditavam direito que ele tinha se convertido. Muita gente achava que era uma falsa conversão para que ele se infiltrasse na igreja que nascia, e até que houve um relaxamento por causa do próprio testemunho, e ele então foi aceito. Mas até o final da vida de Paulo, a gente não vai falar aqui da biografia dele, mas até o final da vida de Paulo ele enfrentou resistências, tanto por parte de cristãos quanto por parte de não cristãos, mas chama muito a atenção a resistência que ele enfrentou dentro da própria igreja até o final. Ele termina a sua vida sozinho. Uma das epístolas dele trata de como foi esse final, que é a segunda epístola de Paulo dele a Timóteo. E nessa segunda epístola, ele encerra a sua jornada ministerial. É uma ode de despedida mesmo, isso é claro. E o grande pastor do primeiro século, aquele que plantou praticamente todas as igrejas no entorno do Mediterrâneo, naquele primeiro período, morre sozinho numa prisão, uma mamertina, que era um esgoto. Ele morreu praticamente dentro do esgoto. Então, a vida dele não foi fácil. Poderia ter sido fácil se ele tivesse continuado no rabinato dele lá, como líder judeu, mas ele, ao se converter, perde esses privilégios e se torna um perseguido, claramente, né? Apanhou muito, foi apedrejado, foi escorraçado, teve que fugir, enfim. Se alguém tem pretensão de ter vida fácil porque é cristão, deve ler a vida de Paulo, entre outras tantas na Bíblia, né? Mas, dito isso, as epístolas de Paulo foram escritas a partir do pressuposto epistolar grego, né? Eu não trouxe esquemas a respeito disso, mas é fácil a gente identificar porque as cartas do Novo Testamento, e Paulo faz isso magistralmente,
seguem o princípio helênico das missivas, né, das epístolas. Era um gênero literário da época. Então, eu cheguei a escrever carta e recebi carta, né, de papel mesmo, não apenas eletrônico. Mas as cartas tinham algumas características, né? Mesmo agora, no século XX, que era quando isso acontecia comigo, você tinha umas formalidades de apresentação, de conclusão, como é que você fazia e tal, mas naquele tempo não, era um gênero literário mesmo. Assim como a gente tem poesia, tem, enfim, narrativas históricas, assim como a gente tem vários gêneros literários, existe um, que é o gênero epistolar, que isso é importante, vai ser importante nesse terceiro bloco, para a gente aprender também a interpretar corretamente a escritura. Quando a gente interpreta, os gêneros literários são importantes, porque precisamos aprender a fazer as perguntas certas para poder obtermos as respostas certas, tá bom? Então, essa aula, esse estudo de hoje, ela quer dar um estudo introdutório, não é exaustivo. Vamos ver um pouquinho da cronologia, dos locais de escrita e dos temas centrais das epístolas de Paulo, que não seguem um único modelo literário, seguem um gênero literário, mas não um modelo. Por quê? Porque dentro do gênero você tem liberdade. Tá? Lembram de quando a gente estava na escola, que estudava poesia? Você tinha vários modelos dentro de poesia, né? Dependendo de como fazia rima, se tinha rima, se não tinha, se era alexandrino, dodecaedro, enfim, né? Você tinha quase uma formação geográfica, que você montava, fazia um mapa de poesias antigas, né? O gênero era assim. Então, dentro de cada gênero, você pode ter modelos diferentes, e Paulo usa desses modelos, tá? Então, a estrutura geral dele era uma saudação inicial, ações de graças ou orações. Tenho me debruçado, tenho orado por vocês, ele dizia isso. Eu, Paulo, apóstolo do Senhor, servo de Cristo, tal, não sei o quê, tenho orado por vocês. Isso era muito comum, não necessariamente nessa mesma ordem, mas era muito comum. Depois ele estabelecia um corpo doutrinário, ou seja, ele mostrava a verdade que ele queria expor, algumas exortações práticas, que era uma espécie de aplicação que ele fazia, ou seja, ele esperava que as pessoas respondessem sobre aquelas questões doutrinárias que ele já tinha apresentado, e ele se despedia. Algumas despedidas eram mais melancólicas, outras eram mais efusivas. Às vezes ele era mais gentil, às vezes era menos. Se vocês lerem a carta que ele escreve aos irmãos da igreja da Galácia, a carta aos Gálatas, vocês vão ver que ele é muito duro, né? Ele não tem carinho naquela carta, não. Então, não é só alguns pastores que vocês conhecem que é mais duro, não, tá bom? Paulo era bastante. Então, se Paulo fosse pastor hoje, por exemplo, a igreja dele devia estar vazia, né? Porque as pessoas não suportam, ele próprio fala isso, não suportam a sã doutrina. Então é melhor migrar para um lugar mais ameno. De certa forma, isso aconteceu já naquele tempo, haja vista ele ter morrido sozinho e com as igrejas que ele próprio tinha plantado, algumas delas enfrentando dificuldades já mais severas. Então, nós classificamos, aliás, deixa eu corrigir isso. Existem algumas classificações que agrupam as epístolas de Paulo. Isso muda um pouquinho. Algumas dessas classificações são fixas. Por exemplo, as cartas ou as epístolas da prisão, as epístolas pastorais, essas são fixas. Mas alguns pensadores dividem em 4 ou em 5 modelos. Eu usei o mais tradicional, que é em 4 modelos, não, 4 grupos. A primeira delas são as epístolas escatológicas. Alguns vão chamar de outros nomes, mas isso são as duas
cartas que ele escreve à igreja em Tessalônica, que são consideradas as primeiras cartas. Eu fiz uma tabelinha, daqui a pouco vou mostrar para vocês, só para a gente visualizar isso. Mas são consideradas as primeiras cartas escritas por Paulo. Todas essas datações são aproximadas porque Paulo não escreveu assim. Eu estava no 3º ano de Herodes, não sei das quantas, quando aconteceu isso. Ele não faz isso. Então, nós temos datações aproximadas, mas elas são muito próximas da verdade. Tá? Então, ninguém vai pensar na primeira carta aos Tessalonicenses, que foi escrita ali por volta de 50, 51, ninguém vai dizer um dia, ela foi escrita no ano 90, ninguém vai falar isso. Tá? Se alguém chutar uma outra coisa, vai ser 2, 3 anos de diferença. Então, são muito próximos. Tá? Paulo escreve para encorajar os crentes que estavam sendo perseguidos. A igreja de Tessalônica sofria determinadas pressões com relação à fé, e ele resolve esclarecer dúvidas a respeito do que viria pela frente. É mais ou menos assim: fiquem firmes, porque o que vem adiante é muito melhor do que o que a gente está passando. Vocês estão passando dificuldades, mas fiquem tranquilos, permaneçam firmes, porque, inclusive, num abrir e fechar de olhos, a gente vai escutar alguma coisa. Quem estiver morto vai ressuscitar primeiro, quem estiver vivo vai se juntar com eles nos ares, todos seremos glorificados. E ele começa então a dar estímulo para que as pessoas se mantivessem firmes na fé, né? Ou seja, o princípio da perseverança. Essas duas cartas foram escritas muito pertinho uma da outra. Por que isso? Porque algumas epístolas tem uma separação de alguns anos. Aos Tessalonicenses, ele escreve 2 cartas muito próximas, talvez com a diferença de 1 ano entre uma e outra. Dificilmente muito mais do que isso. Ele escreve a partir de Corinto, onde ele estava dando assistência à igreja, e ele dá instruções, né? Primeiro, um encorajamento objetivo a respeito da situação de perseguição e como eles deveriam se manter firmes, e ele dá o foco escatológico. A segunda epístola, ele precisa corrigir, porque assim como os crentes do século XXI, os crentes do século I também embolavam as coisas. Então ele orienta na primeira carta e ele descobre que tinham confundido algumas coisas, ele precisa mandar a segunda carta para corrigir. Por isso que ela está em cima da primeira. Tá? Então essas são as 2 epístolas chamadas escatológicas. As epístolas maiores, que nós acreditamos que seja por causa, essa classificação, por causa mesmo diferentemente dos profetas, maiores e menores, que eu falei para vocês que não tinha uma relação com a importância, mas apenas com o tamanho, aqui também é uma relação apenas de tamanho, de extensão de texto. Então são Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos, que a gente está pregando aqui aos domingos, né? São as epístolas mais profundas de Paulo em termos de tratamento teológico, principalmente Romanos, porque em Romanos Paulo faz uma dissecação do que ele vinha já ensinando, e ele então promove um aprofundamento do pensamento. A igreja de Roma era uma igreja que tinha enfrentado um problema sui generis, era uma igreja que tinha judeus, mas que tinham sido expulsos de Roma pelo imperador. A igreja, que era uma igreja relativamente nova, fica sem nenhum pastor e fica sem nenhum judeu, que conhecia pelo menos os escritos do Antigo Testamento. Então a igreja fica, vamos dizer assim, acéfala durante cerca de 5 anos. Quando Paulo envia essa carta, ele nunca tinha ido a Roma, ele precisa ajustar todo o conhecimento teológico e bíblico daqueles irmãos. Então, por isso que é uma carta tão densa teologicamente, é onde ele mais sistematiza o princípio doutrinário cristão de todas as epístolas que ele escreve, né? Em Gálatas, a gente está falando aí de mais ou menos 48, 49, 50, 51,
Como eu falei para vocês, é tudo ali pertinho, tá? Alguns, por isso que eu botei aqui entre parênteses, existe uma teoria que divide a Galácia, que era uma grande região. Gálatas não era, a Galácia não era uma cidade, era uma região. É mais ou menos assim, ele não escreveu para o Rio de Janeiro, ele escreveu para a região sudeste. Tá? Então, a carta de Paulo, a região sudeste, é muito grande. Então, existe uma teoria de que se cria depois uma micro-região, também chamada de Galácia, e se ele tiver escrito para a macro-região, é mais cedo. Se ele tiver escrito para a micro-região, seria mais tarde um pouco. Tá? Então, essa primeira data aí pode oscilar entre 48 e 51, e essa última data entre 55, 57, 58 por aí, tá bom? É escrito da Antioquia, se valer a teoria do sul, ou de Éfeso ou Macedônia, se valer a teoria do norte. Vocês lembram da visão dele? Passa a Macedônia e nos ajuda? Então, se for essa teoria, ele estaria já na Macedônia, cumprindo a sua missão quando ele escreve essa carta. Qual é o principal conteúdo? A defesa da doutrina da justificação pela fé somente. E qual era o problema da igreja da Galácia? Era uma igreja que já tinha alguma estradazinha ali de experiência, mas eles se encantam pelo judaísmo novamente. E Paulo é obrigado a escrever uma carta dura. A carta aos Gálatas é uma carta dura, incisiva, não tem muito amor expresso ali, a não ser o amor de Deus em corrigir, em exortar, mas é uma epístola bem incisiva. E ele escreve com a intenção pastoral de restaurar o caminho que os Gálatas vinham trilhando. Como é que vocês experimentaram coisas superiores, melhores, e agora resolvem voltar a esses rudimentos? Então, Paulo é bastante direto ali. A igreja da Galácia, seja ela grande ou pequena, a região, ela estava enfrentando o que a gente vê aí, né? Pastor botando roupa de judeu, tocando chofar. Isso é a judaização do cristianismo, coisa que foi condenada lá no primeiro século. Paulo teve que escrever essa carta. O que a gente está estudando em Romanos, principalmente até o capítulo 5, trata disso. Então, é cegueira de ordem espiritual que se faz por aí. A primeira carta aos Coríntios, nós temos a notícia que 4 cartas foram escritas aos Coríntios por Paulo. 2 delas foram consideradas inspiradas, foram as que chegaram até nós. É possível que a segunda epístola seja a junção da segunda e terceira epístola, mas isso são estudos paleográficos que apontam para isso. Mas o fato é que nos chegaram 2 epístolas chamadas de Paulo aos Coríntios, né? A primeira já passa da metade dos anos 50, é escrita de Éfeso, né? A segunda vai ser escrita de Macedônia. Lembram que eu falei ali da carta aos Gálatas, que pode ter sido escrita de Éfeso a Macedônia? Aí vocês veem a segunda data casa com a primeira de Coríntios. Tá? Então, se ele escreveu com aquela segunda teoria, né, que seria do norte, então, que é a micro-região, então ele teria escrito muito próximo, primeira carta aos Coríntios. O conteúdo principal eram as respostas a problemas inclusive espirituais mais sérios, mais severos, mas tinha muita imoralidade, muita briga dentro da igreja, imoralidade como nem no mundo talvez se visse. Paulo chega a pincelar isso. Muita divisão da igreja, dentro da igreja, problemas com casamento, problema com dons espirituais. O cara era incestuoso, libidinoso, era adúltero e falava em línguas. Então Paulo precisa falar: que negócio é esse? Que bagunça é essa? Vocês já devem ter visto isso por aí também, né? Tinham questões de ordem
espiritual muito intensa, e tem aquele capítulo que ele dá uma cajadada nos problemas da Santa Ceia, né? Naquele tempo, era muito comum se servir uma mesa farta nas casas onde haveria culto. Lembrando que no primeiro século não havia um templo. A igreja, né, da cidade de Corinto, na verdade, era um monte de grupo. Vários que a gente talvez chamasse hoje de grupo pequeno, ou célula, alguma coisa assim. E nas casas as pessoas faziam a mesa de ceia, de jantar, alguma coisa assim, e recebiam os irmãos. Quem não fazia nada da vida chegava cedo, que eram os ricos, né? O pobre que ficava trabalhando lá no chão de fábrica até mais tarde, chegava mais tarde. Quando ele chegava, os ricos já tinham comido tudo. Por isso que Paulo fala, vocês não estão vindo aqui para encher a pança, vocês estão vindo aqui para outra coisa. Se é para matar fome, come em casa. E o que acontece? Na sequência dessa ceia, tinha a ministração, e a gente não sabe com certeza se a ceia do Senhor acontecia imediatamente após essa ceia de comida mesmo, ou se eles interrompiam, ministravam e depois tinham a ceia, a Santa Ceia. De qualquer jeito, parece que até os elementos da ceia eram bagunçados, porque Paulo dá uma bronca nisso também. Tá? A segunda carta aos Coríntios é escrita muito próximo, talvez 1 ou 2 anos de intervalo, é escrito da Macedônia. Paulo faz uma defesa do seu apostolado, uma exortação ao arrependimento, encorajamento à generosidade, e se volta também contra os falsos mestres. Tudo que a Bíblia exorta é porque já havia aquilo como prática ou como incidente. Então, se Paulo exorta contra os falsos mestres, é porque já tinha falsos mestres. Tá? A gente está falando de 20 anos após a ascensão do nosso Senhor. Já tinha falsos mestres dentro da igreja. Tá bom? Isso não é privilégio nosso, não. Romanos, a gente está indo já para perto do ano 60. Alguns estudiosos vão colocar Romanos com uma escrita mais tardia, ali pelo ano 63, 64, mas a maioria do pessoal põe um pouquinho antes do ano 60. Ele escreve de Corinto e ele vai fazer uma exposição sistemática da fé cristã, explicando o papel da religião judaica e da tradição judaica, mostrando como houve uma virada de página, mostrando também como os judeus não foram jogados no lixo, como alguns pensavam, mas também mostrando que os judeus não eram mais a verdadeira religião. Então ele põe os pingos nos is e mostra qual é o papel da igreja, do crente, e como existe uma sequência lógica, saindo do judaísmo para o cristianismo. Tá bom? Ele põe em Romanos, ele faz questão de colocar as peças no lugar certo. Tá? Esse talvez seja o grande mistério da escrita de Paulo aos Romanos. Depois temos as epístolas da prisão, se alguém tiver curiosidade, teve um ano desse aí que a gente pregou, as da prisão e também as pastorais, né? Temos essas 2 séries aí no YouTube, se alguém quiser depois se lembrar ou conhecer, né? Se você não tivesse aqui, não estava aqui na época. Mas esse é um grupo composto pelas epístolas dele aos Efésios, a Filipenses, a Colossenses e uma de ordem pessoal que ele escreve a Filemon. As 3 primeiras para igrejas e a última para um amigo, para um irmão em Cristo. Ele estava preso, muito provavelmente aí ele já tinha chegado a Roma, por isso que essas cartas são posteriores àquelas que nós acabamos de ver. Então isso aí já é início dos anos 60, 62, 63, por aí. Tá? Já tinha virado o ano 60 do primeiro século. O tema central é a pessoa e a obra de Cristo e a apresentação da natureza precípua da própria igreja. O que a igreja está fazendo aqui nesse mundo? E por que nós somos parte integrante da igreja?
Ou seja, qual é o nosso papel como filhos de Deus pertencentes à igreja. Cristo é muito exaltado nesses escritos, né, paulinos, e somos bastante encorajados. A epístola de Paulo aos Efésios, por exemplo, que se desconfia que ela seja uma encíclica. Uma encíclica é uma carta enviada a toda a cristandade, e a que veio para nós e que se juntou ao cânon foi a que foi enviada para a igreja de Éfeso. Mas se é que ela foi realmente uma encíclica, então era assim, só mudava o cabeçalho. Tá? Paulo, apóstolo, não sei o quê, a igreja em Corinto. Paulo, apóstolo, a igreja em Filipos. E assim ia, só ia mudando, alguém copiava e mudava só o destino final da carta. Tá? Existe essa desconfiança aí. Nada que eu possa dizer para vocês é isso mesmo, tá? Mas alguns pensadores falam sobre isso. Ok. Alegria do Senhor e a unidade são temas prevalentes nesses escritos. A carta a igreja de Éfeso vai trazer uma alegria profunda de ser cristãos, ao mesmo ponto, ao mesmo passo em que ele também nos dá a segurança e nos trata a partir da relação de Deus com a igreja, de Cristo com a igreja, de Cristo com o Pai, e vai ensinar como é que nós temos que proceder por causa do espelhamento, da imitação que nós temos que fazer. A carta aos Filipenses fala profundamente sobre a unidade do corpo, e assim vai. Tá? Vamos seguir aqui. Efésios, mais ou menos 60, 62. Todas essas cartas da prisão, como elas foram escritas no mesmo período, elas vão ser da mesma datação. Ele estava preso, provavelmente em Roma, como prisioneiro. A prisão no Império Romano não era o castigo, por incrível que pareça. A prisão no Império Romano era a espera do castigo. Então você era posto numa prisão insalubre, totalmente insalubre, para esperar o seu castigo. Era só para você não vazar. Tá? Mas você não estava sendo castigado. Na ideia da lei romana, um prisioneiro era simplesmente alguém que seria executado de alguma forma. Que eles ainda iam resolver, talvez ainda coubesse algum recurso jurídico e por isso ficava esperando. Tá? Por isso que, a depender do preso, ele tinha alguns benefícios. Por exemplo, ele podia ter gente escrevendo para ele. Tinha gente que podia entrar e sair. Ele é que não podia sair. A Efésios, a unidade em Cristo, a igreja como o corpo de Cristo. Beleza. Filipenses, o encorajamento, a alegria em Cristo, humildade, a unidade que eu falei para vocês que é muito importante em Efésios. Perseverança diante das adversidades. Paulo, nessas epístolas, ele cita bastante que ele pessoalmente orava pelos irmãos, e assim vai. Colossenses, escrita à igreja em Colossos, a supremacia e suficiência de Cristo, e as advertências contra o gnosticismo. Principalmente, ele vai se voltar bastante contra o gnosticismo. A carta a Filemon é um pedido que ele faz, pessoal. Filemon era um irmão conhecido. Vocês conhecem a história, uma pequena carta que ele escreve, quase que um bilhete que ele manda para Filemon, pedindo por Onésimo, que era um escravo que tinha fugido, e depois que ele foge, ele se converte. E se converte com Paulo. E Paulo diz a ele, agora, diz a Filemon, agora ele é meu filho na fé. E ele chama também Filemon de filho. Então, quase que ele está dizendo, agora vocês são irmãos. Vamos resolver isso de outra maneira. Né? Mas é esse o teor da carta. Ele fazendo uma súplica por Onésimo, que, de acordo com a lei, poderia ser inclusive morto quando fosse recapturado. Depois vem as epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Para que essas cartas serviram? Para instruir os novos, os presbíteros, os diáconos, mas principalmente os presbíteros, que seriam os futuros pastores, que substituiriam a primeira geração de ministros
que era exatamente a dos apóstolos. Tá? Um dos mais conhecidos é Timóteo. As duas epístolas que ele manda são muito contundentes no preparo de ministros, e a segunda epístola é o último texto que Paulo escreve, já indo quase para o ano 70. Existe a suposição de que Paulo tenha morrido perto do ano 68, 69, então acredita-se que a segunda carta que ele escreve a Timóteo tenha sido não mais que um ano antes disso. Tá? E ele foi executado publicamente pelo Império Romano. Então, 1 Timóteo, mais ou menos 63, 64, 65 no máximo, ele escreve da Macedônia. Ele já tinha sido preso uma vez, estava livre agora, e ele escreve essa carta a Timóteo. Ele dá instruções sobre a liderança, sobre como observar novas lideranças, sobre como cultivar, e alerta Timóteo, que era um jovem pastor fiel, para que ele tivesse cuidado com os falsos ensinamentos. E talvez Paulo aqui estivesse advertindo Timóteo sobre o quão sorrateiros podem ser esses falsos ensinamentos. Por isso que você deve conhecer uma meia dúzia de gente. Você falava assim, meu Deus, como é que fulano foi falar uma heresia dessa? Falsos ensinamentos podem ser sutis e sorrateiros, que é uma das advertências que Paulo faz a Timóteo. Na segunda carta, como eu falei, já indo lá para perto do ano 68, ele está em Roma, ele já está preso para ser executado. Daqui ele não sai mais. É o último testamento dele, e a intenção é dizer para Timóteo, eu estou indo. Se você permanecer firme, você vai enfrentar muitas coisas, muitas dificuldades, mas quando você for, você vai tão feliz quanto eu estou indo. Não por causa do tipo da minha morte, mas porque eu combati o bom combate. Cheguei lá e a coroa vai me ser conferida, uma coroa imarcessível. Da onde ele tira isso? A segunda epístola é cheia de conectivos com o seu tempo. A coroa que era dada nos jogos, os romanos tinham muitos jogos, era uma coroa de louro, folha de louro. Botava lá e aquilo ali uma semana depois estava murcho. Paulo está dizendo, eu vou ganhar uma coroa que não vai murchar. E ele faz, no último capítulo, a referência ao capítulo 2, quando ele diz o que é para Timóteo fazer. No capítulo final, lá na viradinha do capítulo 3 para o 4, ele vai dizer, se lembra que eu falei para você o que você tinha que fazer? Pois é exatamente o que eu fiz. Então fica firme que você vai chegar lá também. Persevera que vai chegar lá. E a carta que ele escreve a Tito, também é de ordem pessoal. Ele aqui está provavelmente na Macedônia, mas existe a possibilidade de ele estar também na ilha de Creta. Orientações sobre a nomeação de líderes na igreja em Creta, por isso que existe essa possibilidade. A sã doutrina e a conduta apropriada que os crentes devem ter. Ou seja, qual é o testemunho público que um crente deve ter. Ele fala disso aí. E principalmente nomeação de líderes. Quem é que os novos líderes, como é que eles vão cultivar e quem é que eles vão instituir nas novas lideranças. Vamos lembrar que nessa altura do campeonato, Paulo já estava fisicamente fragilizado. No ano 64, 65, ele já estava fragilizado. A saúde dele já estava muito debilitada e ele já antevia que ia morrer sem demorar tempo demais. Então ele já começa a se preocupar porque os apóstolos morrendo, uma nova geração de pastores que não tinha convivido com o Senhor teria que assumir a igreja. E isso era uma preocupação muito grande dos apóstolos, principalmente de Paulo, porque ele também se volta para os gentios. E ele já antevia que lideranças gentias também assumiriam um papel preponderante dentro da igreja.
Aqui, está dando para ler, gente? Eu tive que diminuir a fonte, porque senão não caberia. Lá na coluna da esquerda tem o livro, tá? Eu tentei botar em ordem cronológica, sabendo que nós temos aí alguns senões. A terceira coluna é de onde foi escrito, e na quarta, que é a última aqui da direita, uma tentativa de resumir, né, de sintetizar o que seria o assunto principal. Resumindo aqui, se a gente aplicasse na igreja do século XXI, só, olha, não estou nem falando da Bíblia toda, só o que está nas epístolas de Paulo, a igreja já seria muito diferente. Você imagina se a gente desdobrasse para a Bíblia toda, né? Qual é a teologia das epístolas? Sem sombra de dúvidas, a exaltação de Cristo, né? A cristologia está acima. São três principais doutrinas que saltam aos olhos ao longo dos escritos paulinos. A cristologia assim, claramente algo ressaltado. Quem está aqui acompanhando a série de Romanos viu nos primeiros capítulos, principalmente, como a compreensão verdadeira de Cristo é importante no escrito de Paulo. E por que ele escreve dessa maneira? Porque ele está fazendo questão de separar a antiga da nova aliança em termos didáticos, doutrinários, exortativos, para poder lá na frente ele juntar os povos novamente. Mas ele tem que separar para juntar. Ou seja, o judaísmo ficou para trás, agora é cristianismo. Mas e o que? Os judeus foram jogados fora? Não, em Cristo eles não foram jogados fora. Então é por isso que ele precisa explicar muito bem a obra de Cristo, o que Cristo veio fazer, como aquilo é importante. E ele faz isso ao longo das suas cartas, tá? Em todas as suas epístolas. Outra doutrina é a pneumatologia. Ele fala muito do Espírito Santo. De todos os autores neotestamentários, ele é o que mais exalta o papel do Espírito Santo, principalmente, embora ele também fale da sua pessoa, mas ele exalta muito o papel do Espírito Santo na igreja, como selo, como aquele que apresenta o nosso olhar de forma aberta para o Evangelho, né? E a gente vai chegar a Romanos 8, na próxima virada de Romanos aí, a gente vai chegar a Romanos 8, e é um capítulo contundente para isso. Depois vem a eclesiologia, que é o funcionamento da própria igreja, né? Como é que ela funciona. Ele vai trabalhar essa ideia de corpo, de família, de unidade, né? Nós somos como o corpo, o dedo, a orelha. Ele faz esse tipo de uso metafórico para a gente entender. E ele coloca a formulação da igreja como aquilo que sustenta a nossa vida como base da comunidade para que nós tenhamos o sucesso diante de Deus. Em tese, Paulo vai dizer o seguinte: não tem como crente não estar junto com crente. Tá? Ele vai ser claro quanto a isso, não é dele, mas pelo menos não que a gente saiba, mas a epístola aos Hebreus vai falar sobre isso. No primeiro século já tinha gente que não ia à igreja, e ele vai dizer, e o autor vai dizer que é para a gente não fazer como aqueles que não estão na comunidade, né? E ele vai dizer como alguns costumam fazer. Então já era um hábito a pessoa sumir da igreja. Paulo vai também trabalhar isso. Por quê? É o senso de comunidade. Não se tem comunidade sem a presença comunitária. Tá? É uma redundância, mas é assim que funciona. Então ele vai trabalhar muito isso. A que conclusão nós chegamos? Paulo escreveu às igrejas do primeiro século, permanece extremamente relevante para os nossos dias. Claro, toda a Bíblia é relevante, mas qual é a diferença? É que os escritos de Paulo, assim como nós vamos ver nas outras epístolas, nas epístolas gerais também, fora as paulinas,
é que já esses textos, embora fossem exortativos, doutrinários, eles já eram de muita aplicação para algo muito parecido com a nossa realidade. Então não é que os evangelhos ou o Antigo Testamento não sejam relevantes, não é isso. É porque as epístolas já foram escritas para uma realidade parecida com a nossa. Então a gente tem uma proximidade quase que ontológica com aquilo ali e nos faz entender claramente que o que era escrito para o primeiro século vigora 20 séculos depois. Está fazendo efeito para nós, tanto 2000 anos depois. Conflitos, verdades, combate a heresias, a pregação do evangelho, tudo isso é tratado nessas epístolas. Essas epístolas mostram o lado feio da igreja, não esconde o lado feio da igreja. Tem gente vivendo em pecado dentro da igreja, tem gente vivendo um cristianismo distorcido dentro da igreja, tem gente vivendo um evangelho espúrio, falso, dentro da igreja. Isso não é escondido, isso é falado. Então isso também serve para a gente. Né? Se os primeiros pastores tiveram que lidar com isso, os últimos vão lidar com isso também. Né? Toda a história da igreja, isso vai ser verdade. Tá bom? Então, basicamente, é isso. No entanto, essas epístolas também são de profundo ânimo, porque se tudo isso aconteceu, aquela igreja passou por aquilo, ao longo de toda a história, a igreja enfrentou perseguições, tentativas de destruição, quiseram apagar a igreja, quiseram destruir a palavra de Deus, nunca conseguiram e nem vão conseguir, porque é algo de Deus. Então, nós também vamos conseguir. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá também. Amém, gente? Beleza. Perguntas?